Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 ao 31. 23. Façamos uma leitura responsiva. Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, traz a história da igreja, e alguns eruditos chamam de Atos do Espírito Santo. Atos 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Obrigado, Pai, pela tua santa e gloriosa palavra. Estende as tuas mãos para que de igual modo, na nossa geração, tu continue fazendo estas coisas grandes e extraordinárias através da tua igreja, através dos teus servos, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Sentem, mas não feche a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós somos chamados para vencer. Eu disse, fomos chamados para vencer. E eu quero dar uma palavra para os senhores obreiros, nesta primeira reunião do ano de 2021, sobre como vencer nas adversidades, ou vencendo nas adversidades. É isso que nós vamos trabalhar, porque nós entendemos que há uma necessidade, uma grande necessidade nossa de vencer exatamente na adversidade. Quando a gente fala em uma adversidade, a gente fala de algo que é desfavorável. A gente fala de uma sorte adversa, e alguém chama de má sorte ou sem sorte. Mas significa também ainda de infortúnio ou infelicidade, e ainda também revés. Ou seja, tudo isso significa as adversidades. Glória a Deus. Então, amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus, desde os tempos primórdios, desde o seu nascedouro,
desde a era apostólica, ela sempre cresceu e avançou quando as coisas pareciam ser difícil ou até mesmo impossível. A igreja, ela nunca parou de crescer, mesmo na hora da adversidade. E o texto que nós acabamos de ler, ela mostra, ela revela como os apóstolos, como eles venceram nas adversidades, e serve para exemplo nosso. Porque está escrito que tudo quanto está escrito foi escrito para proveito nosso. E quando a gente lê as Escrituras, a gente precisa dela tirar proveito para as nossas próprias vidas. Esta era a igreja nos seus primeiros momentos. Aquela igreja que o próprio Jesus disse, antes do Espírito Santo encher a casa, antes do Espírito Santo vir sobre ela, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Esta palavra foi proferida pelo Senhor Jesus. E agora, aqueles quase 120 estavam experimentando o poder de Deus ali no cenáculo em Jerusalém, com uma promessa que estava se cumprindo. O Espírito Santo estava vindo sobre eles para revesti-los. E agora, uma vez que eles estavam revestidos do poder de Deus, o mundo foi atraído àquele lugar. Por quê? Porque reconheceram que o que estava acontecendo não era normal, era algo sobrenatural. O mundo precisa ver isto em você. O mundo precisa ver isto em mim. O que, pastor? O sobrenatural de Deus. E quando o sobrenatural de Deus vem, o cenário muda. Glória a Deus. Quando o sobrenatural de Deus vem, quando a glória de Deus se manifesta, então há salvação, libertação, transformação, crescimento, não só quantitativo, mas qualificativo também. Louvado seja o nome do Senhor. E foi assim, neste clima, que Pedro prega debaixo de uma unção tão poderosa, mas tão poderosa mesmo, que 3.000 almas se converteram ao Senhor. E não tardou para que os milagres começassem a acontecer. O paralítico do templo chamado Formosa, louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que a igreja, ela começa assim a sofrer retaliação, ela começa assim a ser perseguida. Mas não há nada de novo, porque hoje a perseguição continua. E a Bíblia vai dizer no capítulo 4 que Pedro e João foram presos. Razão da prisão: serem usados por Deus. Motivo maior: o testemunho de um paralítico que dizia ter sido sim curado por Jesus, quando para os judeus Jesus já não existia,
Mas para os discípulos Jesus existia, era real, era vivo e estava no meio deles. Porque uma coisa é que o mundo acha, uma coisa é o que o mundo pensa, e outra coisa é o que nós experimentamos, pensamos e vivemos. Glória a Deus. Versículo 23. Diz: uma vez soltos, eles procuraram os irmãos. Eles haviam sido presos. Número 1, foram presos. Número 2, foram ameaçados. Número 3, foram proibidos de continuar pregando a Cristo. Contudo, amados irmãos, nada destas coisas eles obedeceram. Pelo contrário, eles perguntaram a quem eles deviam obedecer. E perguntaram a quem? Aos sacerdotes. A quem nós devemos obedecer? Ao homem ou a Deus? Que não lhe deram resposta. Porque o problema era pessoal. O problema era religioso. Glória a Deus, era de inveja. Porque a igreja do Senhor é diferente das religiões dos homens. Aleluia. E meus amados e queridos irmãos, eles saíram dali, convencidos de que aquela obra, mesmo debaixo de tempestade, de perseguição, mas ela não podia parar. Glória a Deus. Eles saíram dali convictos que mais do que nunca, eles precisavam continuar pregando a palavra de Deus. É dessa consciência que eu preciso. É dessa consciência que você, obreiro, precisa. É dessa consciência que a igreja Odierne precisa. A igreja não pode ficar calada. A igreja tem que pregar que Jesus Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Ele prepara e arregimenta pessoas para os céus. Eles não calaram. Era um momento de quê? Adversidade, de tensão. E por que não dizer, até de medo. Mas eles resolveram vencer as adversidades. E será que você e eu estamos dispostos a vencer a adversidade? Eu estou falando para um grupo seleto. Um grupo que certamente começa a viver o princípio das dores e a manifestação do homem no pecado. Eu estou falando para um grupo que poderão ou que poderá viver dias terríveis de perseguição à igreja e aos cristãos. Eu estou falando em um momento em que o mundo se organiza para parar a igreja. Eu estou falando do momento em que eu sei que as coisas poderão ficar muito mais difíceis para aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. E eu sei o que isto pode causar na vida de muitos. E será que no momento assim de adversidade, nós manteremos a nossa fé? Continuaremos testificando
que Jesus está vivo? Será que vamos continuar dizendo que a coisa mais importante nas nossas vidas é a presença de Deus, no momento em que alguém vai querer nos obrigar a ficar calado? Você já parou para pensar nisso? Era exatamente o que estava acontecendo. Vocês não podem mais falar. Glória a Deus. Mesmo assim, eles não tiveram que serem soltos, e eles foram. E quando eles saíram dali, primeiro passo para que eles se mantivessem vencendo na adversidade foi buscar a companhia dos irmãos. Eu disse: busque a companhia de quem? Dos irmãos. Veja versículo 23, me ajude a pregar. Como diz o nosso reverendo: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, amados, precisamos sim uns dos outros. Nós precisamos de Deus, mas precisamos também dos irmãos, do calor, do apoio, da oração, da companhia. Nós precisamos um dos outros. Foi por isso que o salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Por quê? É tão importante. E ele fala sobre o óleo, que simboliza o Espírito Santo, que desce sobre a cabeça, depois a barba, as vestes. Ele fala da unidade da igreja. Ele fala de Cristo como cabeça ungido do Senhor. Ele fala do ministério como a barba. E ele fala das vestes ou do corpo como todos os membros da igreja. E dizendo que é exatamente ali que o Senhor ordena a vida, a bênção e a vida para sempre. Se houver o quê? União. Então busque sim a companhia dos irmãos. Logo que eles foram soltos, eles buscaram. Nós precisamos uns dos outros. E precisamos vivermos unidos. É na igreja, amados irmãos, é na igreja, é entre os irmãos que nós encontramos juntos a solução para uma vida mais abençoada, uma vida melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso sim, precisamos estarmos juntos. Glória a Deus. Quando você vai para as Escrituras, você vê Jesus comissionando, e ele sempre colocava nunca uma pessoa, mas sempre duas. Meus amados e queridos irmãos, a primeira coisa para você vencer a adversidade é estar em companhia dos irmãos. Isto fala de comunhão, não só unidade, mas também comunhão. A Bíblia diz que se nós dissermos que amamos a Deus, mas não amarmos o nosso irmão, certamente, louvado seja o nome do Senhor, alguma coisa está errada. João escreveu dizendo: se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez unidade, mais uma vez companhia dos irmãos, mais uma vez união. Então,
é a união que nos leva a vencer nas adversidades, porque dois é melhor do que um e tem mais paga no seu serviço. Segundo lugar, nós conseguimos vencer nas adversidades através da oração. Quem entende que oramos pouco? Quem entende que nós estamos orando pouco? Levante a mão. Glória a Deus. Nós estamos orando muito pouco, irmão. Nós precisamos orar mais. A igreja tem orado muito pouco. Precisamos orar mais. Nós precisamos andar de joelhos. Glória a Deus. Era comum a um quarteirão de qualquer templo da Assembleia de Deus, você ouve o barulho de glória a Deus, de aleluia, crentes falando mistérios com Deus, profecias. O meu pastor, que ainda vive, pastor Edson Bernardino, glória a Deus, quando ele levantava na oração, levantava chorando, ele lia a palavra, o fogo dominava toda a igreja, glória a Deus, eu congregando ali em Bebedouro, e a palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos, diz que nós devemos orar sem cessar. Ele era um homem simples, mas era um homem cheio do Espírito Santo, homem de oração, aleluia, e depois da palavra ele orava de novo. Quando colocava os conjuntos, o fogo descia, os irmãos cantavam, falavam mistério, era uma coisa tremenda. E sabe o que mais? Ele sempre perguntava, durante o culto, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo e com fogo? Quem ainda não é? E convidava para vir à frente, e Jesus batizava. Glória a Deus. O que estará acontecendo conosco? O que é que estará acontecendo conosco? Uma só coisa: falta de oração. Glória a Deus. Não é outra coisa. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que é através da oração. Vejamos versículo 24 ao 26. Glória a Deus. 24. Ouvindo isto, unânimes, todos juntos, levantaram a voz a Deus e disseram: o que eles disseram? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfurece os gentios? Porque os povos imaginam coisas vãs? Glória a Deus, aleluia, aleluia. 25, 26, levantaram-se os reis da terra, as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, a oração, eu disse, a oração é uma arma de guerra. Quando você se curva diante do Senhor, glória a Deus. Então a oração é uma arma poderosa de guerra, quando você se dobra diante do Senhor. E a Bíblia vai dar N exemplos de pessoas que oraram e o sobrenatural de Deus se revelou, se manifestou. Eles se levantaram diante dos homens,
Eles perderam o medo pelas ameaças, pelas autoridades de Jerusalém, porque eles estavam de joelhos, porque eles estavam orando. E a Bíblia, meus amados e queridos irmãos, lá em Tessalonicenses 5:17 diz: ore sem cessar. Não precisa responder. Mas quantas horas diárias você tem ou tira de oração, de joelhos, para conversar com Deus? Alguém pode dizer: pastor, é porque eu não tenho tempo. Isso não é verdade. Não é verdade. Todo mundo tem tempo de orar. O nosso tempo, irmãos, é tanto que sobra. Sobra, pastor? Claro que sobra. Sobra para você assistir televisão, para você estar navegando nas redes sociais. Quantas horas você passa com o celular navegando nas redes sociais? Equipare com o tempo que você passa de oração. Temos ou não temos tempo? Temos. E o que é que nós devemos fazer? Orar. E para orar, a gente tem que entender se é ou não prioridade para as nossas vidas. Se você não vê a oração como uma prioridade, como uma necessidade, você nunca vai orar. Você vai sempre deixar para depois. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. A oração é tão vital ao espírito quanto o alimento ao corpo. Experimente ficar sem se alimentar. O que é que vai acontecer com uma pessoa que não se alimenta ou não se alimenta bem? O que vai acontecer? Esta pessoa vai ficar debilitada. Esta pessoa vai ficar vulnerável a qualquer tipo de enfermidade. Glória a Deus. Assim também está vulnerável e debilitado aqueles que não oram. Qualquer vento de doutrina que passa, sai arrastando e levando muita gente. Por quê? Porque não ora. E quem não ora não tem comunhão com Deus. E quem não ora não tem firmeza, não tem propósito, uma vida de propósito. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai mostrar o exemplo de Pedro, o exemplo de João, que quando foram soltos e ameaçados de voltar para a cadeia de novo, mas ele em primeiro lugar procurou os irmãos, buscou a companhia dos irmãos. Segundo lugar, juntando-se aos irmãos, eles disseram: sabe o que é que nós precisamos? Orar. Tudo que nós precisamos é de oração. Vamos nos levantar diante dos homens e vamos nos apresentar a Deus, e o medo vai desaparecer, porque Deus vai tomar a frente. Quando você vai para o versículo 27 e 28, você vai entender como o inimigo que veio para matar, que veio para roubar e que veio para destruir, não desiste. Você vai entender que a maldade dos homens desde aquela época não pode frustrar os desígnios do Deus Todo-Poderoso e Senhor desta igreja. Você não entendeu, certamente. Eu quero dizer que os homens, como instrumentos de Satanás, têm se organizado para prejudicar a igreja do Senhor na nossa geração.
Deixa eu dizer mais. Quando os homens se reúnem, é para combater o mal, é para desestabilizar a igreja, é para roubar a nossa crença e tirar a nossa fé. O diabo reúne todas as suas forças numa coalizão muito grande para tentar impedir que você professe a fé que tem professado, que Jesus Cristo é Senhor, que a igreja é poderosa. Aí o diabo vai tentar provar que isso não é verdade. E você vai ver aqui, vamos ler 27 e 28. 26, 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Pedro estava dizendo, ou trazendo a lume, o que aconteceu nos dias de Jesus, e ele foi nessa cidade. Que cidade ele se reportava? Jerusalém. Eles, olha, nesta cidade, verdadeiramente se ajuntaram contra Jesus, o qual tu ungistes. Quem se levantou? Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram, se uniram. Eles eram inimigos, mas agora eram amigos. Com quem? Gentios e gente de Israel. Que coisa, irmão. Os inimigos agora, Jadiel, os inimigos agora se juntaram para prejudicar a Jesus. Herodes se juntou com quem? Me ajude? Com Pilatos, inimigos. E gentios se juntou com quem? Com judeus. Judeus dizia que gentio era o quê? Imundos. Nem recebia. E eles acusaram Jesus por diversas vezes por conversar com um gentio. E agora eles se uniram. A coalizão. Eles se juntaram. Se juntaram para quê? Para combater o bem. Então, para combater o bem, o mal se reúne. Os inimigos se tornam amigos para tentar destruir as obras no reino e do reino. Aleluia. Queridos, toda esta orquestração, todo este movimento, tudo isto que eles estavam fazendo, não conseguiu desestabilizar, frustrar os desígnios de Deus. Antes, Deus fez com que o seu propósito se cumprisse, porque está escrito que os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E quando Deus promete, Ele cumpre. Glória a Deus. Agora, queridos, escute. Não peça na hora da adversidade. Não peça quando o vento for contrário. Não peça quando o inimigo se levantar. A cessação dos problemas. Não. Nem também peça juízo. Deus, faz descer fogo do céu e queima tudo. Não, não faça isso não. Pastor, mas não, você pede graça. Você pede sobre a tua vida poder, para você poder, em meio a qualquer crise e perseguição, você testemunhar que Jesus é Senhor na sua vida. E aqui é dele que vem a tua vitória, é dele que vem o teu livramento. Versículo 29. Agora, Senhor, olha, é lindo esse versículo. 4:29. Agora, Senhor. Agora o quê?
olha para as suas ameaças dele. Olha para elas e faz o quê? Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Você lembra que os discípulos em Samaria levantou um e disse: Senhor, quer que a gente faça uma oração? Porque os samaritanos não queriam, quando souberam que eles iam para Jerusalém, não quiseram hospedá-los. Aí um levantou e disse: Senhor, quer que faça uma oração aí para a gente descer fogo do céu e queime tudo aqui? O Senhor Jesus disse para aquele discípulo: você não sabe de que espírito sois. Não é isso. Então, queridos, não peça a cessação dos problemas, mas peça poder de Deus para você testemunhar com ousadia, com poder. Aleluia. Os seus inimigos, veja que Deus é na sua vida. Eu gosto muito do Salmo 23, não o versículo 1. Não que eu não goste, claro. Mas quando se fala Salmo 23, eu o Senhor é meu pastor, não. Eu gosto do versículo 4. Quando o salmista diz: preparas uma mesa, aonde? Na presença dos meus inimigos. Então Deus não quer que os nossos inimigos sejam destruídos, não. Os teus inimigos, eles têm que permanecer vivos para ver a tua vitória e as coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida. Os que te humilham hoje, aleluia, amanhã Deus vai te exaltar na presença deles e você vai convidá-los. Você não vai se vingar dele, você vai dizer: meu querido irmão, meu amigo, venha para cá, venha hoje tomar café comigo. Oh, Xangadabalabachará, aleluia. Os irmãos amados, os crentes naquele momento não pediram o fim das ameaças, mas eles pediram o poder de Deus sobre as suas vidas. Não peça o fim das ameaças, peça o poder de Deus sobre a tua vida, aleluia. Às vezes, o objetivo das nossas orações é com a ideia, a visão que o sofrimento se acabe, que a luta passe. Não, irmão. Peça a Deus que Ele dê poder, autoridade. Pense comigo, vamos pensar juntos. Glória a Deus. Deus podia ou não podia impedir, abrir a mente do rei sobre aquele edito que ele estaria assinando, para que ninguém pudesse fazer outra petição a outro Deus? Podia ou não podia? Podia. Deus podia falar, tocar no rei, e o rei dizer: não, peraí, não vou não assinar esse edito, não quero não vejo nisso nenhuma necessidade. Mas se o rei não tivesse assinado, Daniel não teria sido preso. Se o rei não tivesse assinado, Daniel não teria sido jogado na cova. E isso foi bom? Claro que foi. Não só bom, muito importante. Muito importante, sim, para a minha fé, para a sua fé e para a própria fé de Daniel. E outra coisa muito importante, o rei se converteu. Não deu nem para dar um amém, irmão? Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos vencer. Vencer na adversidade. Você pode perder a visão, glória a Deus, mas não perca a unção. Perdemos sim a visão do propósito de Deus quando nós centralizamos os nossos. Quando a gente se sente coitadinhos, quando a gente começa cheio de dengo, chorar pelos cantos, porque estamos passando por determinadas situações. Não, meu irmão,
Se ache privilegiado quando você estiver passando por diversas tribulações e provações, porque é exatamente nas provações e tribulação que Deus vai estar presente para que você possa testificar e cantar o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 30, por favor. Eu gostaria de um profeta agora, bem alto. 4:30. Vamos lá? Atos 4:30. Queridos, decididamente, naquela oração, ele pede a Deus, numa expectativa de uma ação poderosa e sobrenatural, milagres de Deus no meio do povo. Eles entenderam que aquela situação era uma oportunidade que Deus estava dando a eles, para que eles pudessem sim ver os milagres de Deus. E eu pergunto, na nossa geração, será que nós não precisamos ver os milagres de Deus em nossas vidas? Sim. Eu tenho orado e tenho dito: Senhor, eu preciso ver milagres na tua igreja. Não para que eu creia, porque independente de qualquer coisa, eu creio. Mas eu tenho certeza de uma coisa, e você há de convir comigo: se Deus começar a fazer milagres e operar maravilhas em cada igreja deste campo, eu pergunto, a igreja continuará a mesma como está? Sim ou não? Continuará? Sim ou não? Não ouvi. Sim ou não? Não. Porque os milagres vai fazer com que a expectativa aumente e as pessoas venham para ver o que é que está acontecendo. É o poder de Deus manifesto que leva as multidões a se aproximarem. E é aí que Deus opera através da sua palavra. Aleluia. A igreja, naquele momento de luta, de perseguição, não pediu oração, milagres de vingança, como Deus matar, Deus destruir, Deus fazer descer fogo do céu. Mas a igreja pediu misericórdia. Deus pediu pela vida daqueles que estavam perseguindo, porque eram pessoas enganadas por Satanás. Eu pergunto, se os irmãos tivessem se unido para pedir que Deus fulminasse a Saulo de Tarso, que matou Estevão e prendeu muitos outros, a igreja teria perdido ou não o apóstolo dos gentios? Teria. Mas a igreja usou de misericórdia. A expectativa da igreja hoje é orar mais pela manifestação do poder de Deus no nosso meio. É orar mais para Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Nós precisamos ver uma porta aberta para o extraordinário de Deus no nosso meio. Nós precisamos ver uma porta aberta para a glória de Deus entrar na sua igreja e fazer coisas grandes acontecerem. Temos orado pelos enfermos, temos orado para Jesus batizar com o Espírito Santo, por conversões de almas. Será que nós temos tido uma vida de oração diária para ver o sobrenatural de Deus? Então é tempo
de nos acordarmos do sono e voltarmos ao primeiro amor. Sim, esta igreja, ela não começou assim. Não, Senhor. Desde o seu nascedouro, desde a era primitiva, essa igreja começou de joelho, com homens e pessoas simples. Observe que Pedro, ameaçado de morte por pregar, uma vez solto, ele orou para que Deus lhe desse oportunidade de pregar com autoridade, com ousadia, a palavra de Deus. E como resposta de Deus, a oração de Pedro, quando se juntou com os outros irmãos que estavam dentro da mesma visão, a Bíblia vai dizer, glória a Deus, que o lugar aonde eles estavam reunidos tremeu. E quando o lugar tremeu, a Bíblia diz que todos, não eram alguns, todos, eu disse, todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa abrir um parêntese para dizer algo muito importante. Olhe, num passado não muito distante, na Assembleia de Deus, nenhum obreiro podia, ou ninguém podia ser um obreiro, se antes não fosse batizado com o Espírito Santo e com fogo. Para ser um obreiro, um auxiliar de trabalho, ele não podia ser, se ele não fosse batizado com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu dizer outra verdade. Glória a Deus. Quando alguém pecava, o pecado dele era apresentado. Irmão fulano de tal, disciplinado pelo 7º mandamento. E ele não podia entrar na igreja, ficava do lado de fora. Adultério chegava a ser 1 ano e não podia assistir nenhum culto, exceto os públicos, mas cultos de ciclo de oração, doutrina e tal, e não podia. Glória a Deus. Havia temor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a igreja seguia sua marcha, com homens simples, porém de joelhos encaliçados. Glória a Deus. E meus amados e queridos irmãos, nós precisamos, eu sinto a necessidade, não sei se você tem o mesmo sentimento, de voltarmos ao princípio, ao primeiro amor. Os irmãos eram apaixonados pela palavra. Os irmãos tinham prazer. O pastor dizia concentração. Não era nem concentração o nome, era culto. Culto na casa do irmão fulano de tal. Culto na casa da irmã fulano de tal. E num dia só, era 5, 6 cultos naquele bairro. Glória a Deus. E os crentes, olha, todo mundo ia para participar do culto. Tinham prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu tirava parte do meu salário para comprar literatura. Eu não era obreiro não, irmão, eu era crente.
Glória a Deus, para entregar. Eu tinha prazer de falar de Jesus para as pessoas. E hoje é diferente. Hoje os crentes até se disfarçam de pecadores para não serem identificados como crente em determinados lugares. Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu estou falando para um grupo seleto. Estou falando para homens de grandes responsabilidades, de homens com uma chamada. Glória a Deus. E eu quero, meus amados irmãos, dizer nesta noite a todos os senhores: considere esta palavra e saiam daqui com um propósito. Eu vou mudar. Eu não vou continuar assim. A minha vida vai ser diferente. Glória a Deus. Leve a sério as coisas sérias. E certamente Deus vai abençoar a tua vida e ministério. Quem crer nisso, diga amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez.